Eu sou Olídio Volpato, sou especialista em estruturas metálicas. Vocês já devem ter visto no YouTube ou em algumas redes sociais alguns vídeos que eu tenho postado com pequenas dicas sobre os dimensionamentos e concepções estruturais em estruturas metálicas. Para este evento, eu resolvi abordar um tema a respeito de edifícios de múltiplos andares. Nessa palestra eu vou abordar de forma básica e muito elementar alguns conceitos de modelo estrutural a ser considerado no edifício de múltiplos andares, quando das cargas no pavimento e também sistema de estabilidade global para absorver as cargas de vento nas paredes externas desse edifício. Bom proveito, nos encontraremos mais adiante. Até lá! O primeiro procedimento para concepção, carregamento e dimensionamento do edifício de múltiplos andares é a definição das cargas que irão atuar sobre essa estrutura. Quanto às cargas, nós temos então a carga de peso próprio dos perfis da estrutura metálica. Para definirmos o peso próprio do perfil, devemos levar em consideração a norma 8800, onde ela nos limita a flecha máxima admissível em vigas de edifícios de múltiplos andares, em vigas de mezanino. Uma vez descobrindo qual é a flecha máxima, nós temos como descobrir qual é a inércia necessária para combater essa flecha máxima. E com a inércia necessária, nós entrando numa tabela de perfis, nós descobrimos qual é o peso próprio inicial deste perfil. Outras cargas que irão sempre atuar num edifício de múltiplos andares é a carga de vento. A carga de vento, utilizaremos a norma NBR 6123 para definirmos coeficientes de pressões externas, coeficiente de pressão interna e pressão dinâmica. Outras cargas, cargas permanentes que serão utilizadas. Então vamos chamar de cargas permanentes. Podemos defini-las como sendo, primeiro, sobrecarga de utilização. Aqui, quem nos define esta carga é a NBR 6120. A segunda carga que temos que considerar é a carga de peso próprio da laje. Botando alguns valores numéricos. Sobrecarga de utilização, podemos considerar 200 kg força por metro quadrado. Por exemplo, peso próprio da laje, suponhamos 190 kg por metro quadrado. Revestimentos, cerâmicos para revestir essa laje, suponhamos 10 kg por metro quadrado. Forro que vai por baixo do pavimento tipo, suponhamos
15 kg por metro quadrado. Equipamentos e dutos de ar condicionados. Também podemos considerar 15 kg por metro quadrado. Equipamentos de prevenção contra incêndio. Suponhamos 10 kg por metro quadrado. Material elétrico, fiações, spots de luz, enfim, dutos, eletrodutos. Suponhamos mais 10 kg por metro quadrado. E uma reserva técnica de 10 kg por metro quadrado. Neste caso, nós temos uma carga total de utilização, vamos assim denominar, como sendo 460 kg-força por metro quadrado. Vamos traçar as definições básicas quanto à geometria da obra. Nós vamos representar nessa folha o grid da alocação de pilares e as elevações longitudinais e transversais genéricas. Então aqui nós temos a alocação de pilares. Três módulos de 7,5 metros por 10 metros de largura, cotas em milímetros. 6 pavimentos com pé direito teórico de 3.750 milímetros. Identificação dos eixos principais. Eixos 1, 2, 3 e 4, eixos A e B. No centro do pavimento tipo, nós temos um núcleo que vamos chamá-lo de área de circulação e serviços. Posição de pilares principais. Com essas definições, basicamente, nós temos lançado na nossa estrutura principal do nosso edifício de múltiplos andares. Definindo a paginação das lajes de piso e também definindo o posicionamento das vigas que servirão de apoio para essas lajes e as vigas que farão parte do sistema
longitudinal e transversal de estabilidade global do edifício. Vamos trabalhar com a planta baixa de um pavimento tipo. Montado o grid principal com os eixos principais do nosso edifício. Identificando os eixos principais. E definindo as cotas principais. Então aqui temos 3 módulos com 7.500 milímetros ou 7,5 metros por um módulo de 10 metros. No centro, nós temos nosso núcleo de circulação e serviços. Esse núcleo será em concreto armado. Nosso próximo passo agora é alocarmos as vigas que servirão de apoio para as nossas lajes de concreto. Quem define o espaçamento máximo entre essas vigas é o fornecedor da laje do piso. Neste caso, nós vamos dispor as nossas vigas no sentido vertical de que ele é a planta. E o fornecedor nos definiu que o espaçamento máximo entre as vigas de apoio para essas lajes é de 2.500 milímetros. Podemos definir as vigas para apoio das lajes como tendo um vão de 10 metros. Porém, se lançarmos uma viga intermediária para apoio dessas vigas, a estrutura fica mais otimizada. Faremos assim, lançaremos uma viga intermediária nos 10 metros, que chamaremos de viga principal. Essas são as vigas que servirão de apoio para as vigas que receberão as lajes pré. Eis as vigas de apoio das lajes. Isso significa dizermos que as lajes estarão dispostas nesta direção. Dependendo do tipo de laje e das conexões das lajes com as vigas, a própria laje dá estabilidade na horizontal do pavimento tipo. Mas é de bom uso sempre usarmos contraventamento para darmos maior estabilidade no sentido horizontal da estrutura do pavimento. Para isso, nós vamos lançar peças de contraventamento. Bem, esse espaçamento, então, entre vigas, ficou definido pelo fornecedor, que seria 2.500 milímetros. O fechamento lateral deste edifício, ele será feito, hipoteticamente, nesse caso, através de montantes verticais espaçados a cada 1,25 metro. Vamos locar um trecho desses montantes para efeito de definição. Esses montantes estariam então a cada 1,25 metro nas duas direções. E 1.250 também na outra orientação. Identificando algumas
peças componentes dessa estrutura. Montantes de fachada, contraventamento, viga principal lateral, viga de apoio para as lajes, que vamos chamar de viga barrote, e as vigas mestres, as vigas que estão nos eixos principais. Este é o núcleo de circulação. Esse núcleo será em concreto. Bem, estamos tratando de locação de vigas do pavimento tipo. Nos encontros dos eixos alfabéticos com os numéricos, nós teremos pilares metálicos. Nós não os representaremos nesta locação, porque nós vamos fazê-lo em cada estudo das 3 opções de estabilidade da obra. Então aqui temos laje de concreto armado, ampliando as elevações longitudinais e transversais do nosso edifício de múltiplos andares. Identificando os eixos principais. Pilar, todos os pilares na vertical, e vigamento. Essas vigas então são as vigas principais, e essas são as vigas mestres. Então aqui temos elevação dos eixos A e eixo B. Elevação dos eixos 1 ao eixo 4. Vamos chamar como nível 0 ou nível do apoio dos pilares. Vamos analisar as vigas dos pavimentos quanto às cargas verticais que estarão submetidas a essas vigas. Bem, lembremos-nos que as vigas paralelas aos eixos numéricos são as vigas que irão suportar as lajes de piso, e nos eixos numérico serão as vigas principais que darão estabilidade na estrutura na direção dos eixos numéricos. Então, o carregamento vertical primário, que vai ser considerado nestas vigas dos eixos 1 ao 4, seriam a carga do peso próprio do perfil,
mais a carga total de utilização, vamos chamar assim. Essas cargas total de utilização são, como a gente já viu antes, as lajes, revestimentos, equipamentos que vão ser fixados por baixo da viga, forro, enfim, tudo que é referente à carga permanente, inclusive peso próprio da laje e a sobrecarga de utilização. Então isto vale para todas as vigas mestres. Não estou falando aqui da carga que vai acontecer quando a gente tiver o conjunto de estabilização. Então isso aqui cargas verticais. Nas outras posições, nos sentidos dos eixos A e B, como eu não tenho a carga de lajes, eu tenho que eu tenho as cargas então concentradas referente às reações dos barrotes e mais o peso próprio das vigas. Então, teria as cargas das reações dos barrotes, vamos chamar reação e barrote, mais as cargas de peso próprio do perfil. Bem, genericamente, esses são os carregamentos aos quais essas vigas estão sendo solicitadas nos planos verticais. Ok, esse carregamento vale para todos os módulos. Podemos fazer a concepção do modelo estrutural para contraventamentos, ou seja, para a estabilidade global da obra, de diversas maneiras, de inúmeras combinações de modelos matemáticos. Suponhamos este prédio que houvesse possibilidade de usarmos contraventamento nas laterais do prédio, exceto nos eixos 2 e 3, onde provavelmente teríamos passagens. Então, neste caso, se houver esta possibilidade e o arquiteto quiser tirar partido do contraventamento, podemos sugerir para o arquiteto a seguinte concepção. Travamentos nos eixos A e B nos vãos extremos. No caso, seria nessas linhas tracejadas. E nos eixos 1 e 4, analisando as vigas dos eixos 1 e 4. Então eu tenho contraventamento nesta face e nesta outra. Contraventamento. Então o que vai acontecer? Esse contraventamento, a finalidade dele é justamente dar estabilidade no sentido longitudinal, ou seja, toda a carga de vento que incidir nos eixos 1 e 4, esses contraventos serão os responsáveis para manter o sistema em estabilidade. Como as nossas cargas elas vão resultar aplicando nessas posições, estou falando de carga de vento. Então, esta peça aqui antes, ela só tinha efeito de flexão devido ao peso próprio mais as reações dos barrotes. Agora então ela estará submetida
a flexo-compressão. Flexão devido à carga vertical e compressão devido a esta carga de vento longitudinal. As outras vigas estariam sujeitas à flexão. De maneira genérica. As vigas do eixo 1 e 4, então, elas estão sujeitas à carga de flexão devido ao carregamento de peso próprio mais o total de utilização. Então, nesse caso, ela seria submetida à flexão. E, devido à carga de vento nas laterais, que estariam descarregando nestes nós, vamos chamar de vento transversal incidindo. Neste caso, essas vigas, além da flexão, ela estaria sujeita ao esforço de compressão ou de tração. Flexo-compressão, dependendo da orientação das barras. Bem, os eixos 2 e 3, como eu não posso ter contraventamento, eu vou considerar esses pórticos como sendo rígido nessas direções. Então, esse é um dos vários modelos que a gente pode conceber para dar estabilidade global nesse edifício de múltiplos andares. Vamos chamar esta como sendo a opção 1. Bem, e quanto à posição dos pilares? É importante que nos eixos 2 e 3, como nós temos um pórtico nessa orientação, que se caso esse perfil fosse perfil I, é importante que tenhamos a orientação dele nessa direção, porque precisamos de inércia nessa direção. Notem a orientação dos perfis dos eixos 2 e 3. Os outros perfis podemos utilizar a mesma orientação. Claro que estas vigas, que eu não estou fazendo essa representação, tá? Vamos considerar que elas seriam simplesmente apoiadas. Apoio de segundo grau, podemos considerar a vinculação das vigas com os pilares. Opção 1. Outra opção que teríamos para darmos estabilidade global nessa obra seria usarmos o módulo central como sendo o módulo rígido do conjunto longitudinal. Neste caso, poderemos trabalhar com contraventamentos em X. Um outro modelo estrutural que podemos conceber para darmos estabilidade global nesse edifício de múltiplos andares é trabalhando com um núcleo rígido nos módulos centrais das laterais e também trabalhando com pórticos nos eixos 2 e 3. Neste caso, poderemos fazer a seguinte concepção.
Notaram? Temos esse conjunto como sendo o módulo rígido. A projeção desses contraventos em planta baixa seria esta aqui. E nos módulos 2 e 3, suponhamos que não podemos ter nada interferindo a passagem. Então, neste caso, vamos considerar que esses dois pórticos eles sejam pórticos rígidos nesta direção. Então, temos a situação. Ligação rígida. E nos pórticos dos eixos 1 e 4, vamos adotar a mesma linguagem estrutural que usamos no módulo central. Se considerarmos que as cargas de ventos serão descarregadas nestes nós, então nós temos que levar toda esta carga de vento para esse núcleo rígido. Então todas estas peças, essas vigas, além do carregamento que ela está submetido referente à carga vertical, se considerarmos que a carga de vento deve ser transmitida para esse núcleo rígido, então nós temos todas essas vigas submetidas à flexão devido à carga do pavimento tipo. E ela estará também submetida à carga de compressão devido a este vento no eixo 1. Então, flexo, compressão. Essas barras podem ser rotuladas nos pilares. Essas vigas horizontais, elas também estarão submetidas às cargas de flexão devido à carga vertical e a carga de compressão ou tração, porque está se criando aqui uma treliça ou um sistema porticado. Então, com essas barras de contraventamento, surgirão esforços normais nas vigas. Então, teremos também aqui peça submetida a flexo compressão. E esses contraventamentos ou mãos francesas estarão ora submetida à compressão e ora à tração. Então, compressão ou tração. Vinculação destas barras com os pilares. Também podemos considerar rótulas ou apoios de segundo grau. E a mesma concepção nessas mãos francesas. A mesma linguagem vale para os eixos 1 e 2. Então aqui temos o vento longitudinal atuando. Então essas vigas estarão submetidas à flexão devido à carga vertical e à compressão devido ao carregamento do vento transversal. Flexo, compressão.
E as mãos francesas, compressão e tração. Vinculação, apoios de segundo graus. Então, convenção. Apoio de segundo grau. Bem, esta seria a nossa opção 2. Quanto aos pilares. Bem, nos eixos 2 e 3, como nós estamos criando um pórtico, óbvio que esses pilares deverão ter esta orientação. E os outros pilares, podemos seguir a mesma linguagem desses pilares dos eixos 2 e 3. Suponhamos que, em hipótese nenhuma, a arquitetura permite que se use contraventamentos ou mãos francesas para darmos estabilidade nos eixos numéricos e nos eixos alfabéticos. Bem, neste caso, a opção que nos resta é trabalharmos com ligações rígidas, ou seja, criarmos pórtico nas duas direções. Neste caso, podemos considerar como sendo pórtico rígido o miolo, ou sendo pórticos rígidos nos módulos extremos, ou simplesmente um módulo sendo rígido e levando todas as cargas para esse módulo rígido. Vou representar para efeito de estudo como se o nosso núcleo rígido fosse no centro, no sentido dos eixos A, e depois dos eixos 1 ao 4, as ligações engastadas, criando também pórtico rígido em cada um desses eixos numéricos. Neste caso, nós temos a carga de vento descarregando em cada posição de viga com pilar. Vento longitudinal. Então, essas barras, ela já estaria submetida à flexão devido à carga vertical. Então, todas elas são submetidas à flexão, e agora, com a entrada desta carga do vento lateral, esta viga terá a função para transmitir esta carga para esse núcleo central. Então, essas vigas todas serão submetidas à flexo-compressão. E as vigas desse módulo rígido, também as cargas de flexão devido à carga normal, e mais efeito de compressão devido à carga atuando nos eixos 1 e 4. Vinculação destas vigas entre os módulos extremos, entre eixos 1 e 2 e 3 e 4. Podemos considerar como sendo apoios de segundo grau. E essas ligações rígidas. Bem, os outros pórticos, na outra direção, nós temos então
tudo ligações rígidas. Notem, nas elevações transversais, nós temos as cargas vento transversal. Notaram? Nós não temos em nenhum dos eixos contraventamento, e nem mão francesa. Posição de perfis. Bem, os perfis dos eixos 2 e 3, eles terão dupla inércia. Inércia numa direção, referente a esse módulo rígido no sentido dos eixos A e B, e na outra direção, referente ao pórtico dos eixos 2 e 3. Então, nesse caso, nós teríamos que ter primeiro inércia nessa direção para combater o momento fletor e o deslocamento no eixo 2 e 3. Temos que ter também inércia na posição deste módulo central. Teoricamente, a seção dos pilares dos eixos 2 e 3 com A e B deveriam ter esta configuração. E os pilares dos eixos 1 e 4, como eu tenho pórtico nessa outra direção, obrigatoriamente eles deveriam ter esta orientação. Vamos chamar esta como sendo a opção 3. Notem o seguinte, em momento nenhum eu estou me referindo quanto à vinculação das bases dos pilares. Isso aqui é um assunto para uma outra palestra. E também não estou me referindo em nenhum momento quanto às solicitações que surgem nos pórticos onde eu tenho ligações rígidas. É óbvio que aqui eu tenho a flexão devido à carga vertical dos pavimentos e os momentos fletores que vão surgir devido a estas vinculações. Então, sempre que tivermos esse tipo de conexão, as vigas estarão submetidas a, no caso do mezanino, flexo, compressão ou flexo, tração. Opção 1, flexo, compressão. Opção 2, também todas elas submetidas a flexo, tração ou flexo, compressão. E a opção 3, e assim nós poderíamos ter 10, 15, 20 concepções estruturais para tratarmos da estabilidade global da obra nos eixos numéricos e nos eixos alfabéticos.